Hoje eu quero falar sobre o ouro. O ouro nos últimos tempos tem aumentado seu preço, chegando ao patamar de 1.882 dólares pela onça Troy, que é a medida internacional de referência para a compra de ouro. O que isso quer dizer? Quer dizer que há alguma coisa acontecendo no sistema internacional, pelo menos na percepção de muitos países que estão fazendo compras massivas de ouro. Países como Catar, Uzbequistão, Egito e principalmente China e Rússia. Bom, esse é o meu canal, me chamo Bruno Hemming, eu sou doutor em Relações Internacionais, economista e internacionalista, e aqui a gente fala de finanças internacionais, economia, política e tudo o que é mais importante para a gente entender o mundo que a gente vive. Eu tenho três hipóteses, e estão colocadas três hipóteses do porquê há essa compra massiva de ouro. Eu acho que uma delas é a mais provável, que eu vou começar a falar dela, e as outras duas, na sequência, são menos prováveis, mas também são possíveis. São tiros longos, né? São tiros no escuro, mas pode ter um fundo de verdade naquilo. E a gente pode explorar essas hipóteses e tentar entender por que há essa compra massiva de ouro. E o que são compras massivas? A China vem fazendo compras nos últimos meses, em novembro, setembro, também fez em dezembro, compras de ouro na casa das 30 toneladas, ou seja, multiplica por 1.872, você vai ter uma magnitude aí do que a China comprou em ouro. A mesma coisa faz a Rússia. A Rússia já tem um histórico de compra de ouro bastante grande. Ela fez muitas compras em ouro em 2014. Na verdade, ela vem fazendo há muitos anos, mas em 2014 e 2015 ela fez uma compra maciça de ouro. Em 2016 também. Mas isso fazia parte de uma esquematização do governo russo, do Banco Central russo, para driblar as sanções econômicas que, em 2014, se deram em função da invasão da Rússia à Crimeia. Todo mundo aqui que lê noticiário internacional lembra do que aconteceu, e aquele foi o primeiro sinal amarelo, talvez até muito vermelho, de que a Rússia poderia fazer alguma coisa tal qual ela fez agora na Ucrânia. A Crimeia era da Ucrânia, foi absorvida pela Rússia, e depois agora a Rússia veio invadir 24 de fevereiro de 2022 o território russo, o território ucraniano, quer dizer. Bom, o que a gente tem que entender aqui em relação ao ouro? O ouro, ele é um metal que não tem mais o uso que ele tinha desde depois da Segunda Guerra Mundial, que ele fazia uma paridade com o dólar. Isso acabou em 1971, mas ele é usado ainda hoje como uma forma dos países se protegerem. Ele compõe as reservas internacionais de um país. E o que são as reservas internacionais de um país? São feitas a partir de dinheiro que eles vão acumulando em bancos de diversos países do mundo. São bancos internacionais que são feitos esses depósitos em moeda estrangeira para o país ter um colchão para lidar com mudanças muito grandes de preços internacionais. Os países normalmente têm reservas em dólar, porque dólar é usado para tudo, desde seguros de viagem, seguros de importação e exportação. Países tomam dinheiro internacionalmente e isso é feito em dólar. As negociações e o comércio internacional é todo baseado em dólar, então o dólar é necessário para muitos países. O que tem acontecido com o preço do dólar? Tem lá uma cesta de moedas que é colocada vis-a-vis ao dólar, que se chama DXY ou DXY. Essa cesta de moeda vem desvalorizando muito. O que quer dizer? As moedas selecionadas nessa cesta de moeda estão valorizando mais do que o dólar. O dólar vem perdendo preço, perdendo seu valor ao longo do tempo. E perdeu bastante nos últimos tempos, pelo menos desde outubro do ano passado, e foi uma queda bastante importante. Isso faz com que acendam sinais amarelos no sistema internacional, e aqui é a primeira hipótese. Os países estão indo à compra de ouro porque eles apostam que vai ter um ciclo muito grande de juros altos dos Estados Unidos. E o que isso significa? Menores investimentos dos Estados Unidos e do mundo, porque, como eu falei, todo mundo pega empréstimos internacionais e faz isso em dólar, e o dólar cotado a 4,5%, e a taxa básica lá do Tesouro Americano, né? O Fed Funds, que é o que remunera o capital, 4,5% ao ano. A última elevação da taxa de juros se deu agora, e isso inibe o investimento internacional. Sinaliza ainda por um período de inflação que persistirá. Claro que essa inflação mais alta ela acaba se acomodando. Todos os agentes econômicos acabam aceitando que ela é a inflação vigente, e isso não tem um impacto tão grande no crescimento econômico das economias. O problema da inflação é quando ela vai elevar muito ou diminuir muito. No cenário que a gente está agora, a gente tem que ver com relação às expectativas, o que essa corrida a ouro significa. Significa uma expectativa de que, além dos juros estarem baixos,
não há um sinal de que pode haver uma recuperação por parte da China, por parte da Índia, por parte do Paquistão, por parte do Brasil, por parte dos Estados Unidos mesmo, que vão continuar num desempenho econômico baixo, ruim. A retomada que se espera pode não acontecer. Essa é a previsão mais difundida, essa é a hipótese que eu acho que é a mais provável, porque realmente você fazendo reservas em ouro, você protege, né, a sua carteira de reservas, os estados protegem a sua carteira de reservas, que não vão colocar tudo simplesmente no dólar, porque o dólar está se desvalorizando e a perspectiva de negócios internacionais ela diminuiu bastante. Então o ouro vem para compor essa carteira. Qual que seria a segunda hipótese, né? E uma hipótese que pode ser que aconteça, né? E de fato, se a gente explorar ela, não há nenhum tipo de constrangimento, que é simplesmente ela é usada. Essa segunda hipótese é uma hipótese ousada. A gente olhar como o mercado de petróleo está se comportando. Por quê? Muitos dos países que fazem compras massivas de ouro agora, eles são produtores de petróleo. Venezuela, Catar, tem outros países também, Uzbequistão, Egito, China também. Mas há uma expectativa, isso já de alguns anos, né, pelo menos 5 anos, uma expectativa grande de haver um mercado de compra e venda de petróleo em yuan. Yuan é a moeda da China, né? E o que isso significa? Mudar totalmente o eixo de compra e venda de petróleo no mundo, que é atrelado ao dólar. Há um descontentamento dos países do Golfo Pérsico, né, que são produtores de petróleo, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, todos esses países têm uma visão que os Estados Unidos não estão fazendo a melhor política econômica e não estão se comportando geopoliticamente de maneira a garantir um ambiente em que o dólar seja a melhor moeda para fazer as negociações do petróleo. E da mesma forma, os Estados Unidos têm feito ameaças de manipular as quantidades de petróleo que o sistema possui, porque os Estados Unidos têm reservas de petróleo bastante grandes, que são extraídas daquele método de fracking, e isso dá aos Estados Unidos também um poder de barganha muito grande em cima da OPEP, que é essa organização de países produtores de petróleo. Então, pode estar havendo uma movimentação dos países em conjunto com a China, em conjunto com a Rússia também, que é um país produtor de petróleo importante, de mudar esse mercado, que é todo negociado em dólar, é todo feito a partir da moeda estadunidense, e fazer uma mudança de eixo para a moeda chinesa. Seria uma coisa bastante impactante, ia colocar realmente em xeque o poder do dólar, porque o motivo, né, do dólar relacionado a petróleo, claro, vocês podem imaginar, que é central para um uso ostensivo, intensivo, gigantesco do dólar, porque toda a negociação do petróleo é feita em dólar e o petróleo é usado para tudo, combustível de tudo. Então, essa mudança de poder haver um mercado de petro-yuans, que eles chamam, realmente pode acontecer, não sei se vai ser agora, mas o ouro teria um papel importante nesse cenário, que é basicamente você, ao invés de trocar barris de petróleo por dólar, você trocaria barris de petróleo por ouro. Países fazendo isso conseguem afastar o dólar e, na mesma medida, a China, que não quer abrir as suas contas de capitais, não quer que haja compra e venda de yuans e de títulos da dívida da China, ou mesmo de investimentos internacionais livres. Ela faz um controle bastante severo do que entra e do que sai de capital por lá. Por mais que isso tenha se relaxado nos últimos tempos, ainda há um controle muito grande. E se faz um bem bolado, né, ou encapsula a negociação desse petróleo com ouro, e daí coloca o yuan ali como simplesmente uma moeda de cotação, uma moeda notarial, que vai ser simplesmente a insígnia, mas as negociações sendo feitas efetivamente em ouro, protege a China na medida em que afasta o dólar desse eixo central aí de poder, que é ter uma moeda que vai negociar a maior fonte de energia, se não a fonte de energia mais importante que a gente teve no capitalismo até então. Então essa seria a segunda hipótese. Obviamente tem um grau de engenharia muito grande, porque você coloca negociação entre o petróleo e o ouro, e daí o yuan ali fazendo uma cobertura
que na verdade quem faz a cobertura é o ouro, né? Mas o yuan se relacionando de uma maneira mais jurídica do que simplesmente de troca. Claro que muita coisa pode ser desenvolvida nesse sentido, né? Ter trocas controladas entre ouro e yuan, mas e o ouro sendo negociado livremente, né? As apólices de ouro, né? Esse tipo de mecanismo, de papel que existe para compra e venda de ouro e não simplesmente barcaças e navios lotados de ouro, não é o caso, né? Tudo é feito a partir de papéis no mercado financeiro. Bom, essa é a segunda hipótese. E a terceira seria uma movimentação de países, esses que eu falei, junto com os países dos BRICS, né, que seria Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, né, e aí o Brasil eu tiro de cara porque eu sei que isso não vai acontecer para cá, mas é um esforço de países que não são desenvolvidos, ou estão em desenvolvimento, tem um maior alinhamento com países não desenvolvidos, de fazer uma mudança gradual com o ouro. E daí o ouro sendo uma reserva de fato, uma reserva que vai ocupar o papel do dólar como uma reserva de valor. Lembrando que a moeda ela pode ser unidade de conta, né, que é onde a gente faz a marcação das contas e dos pagamentos que existem. Ela pode ser moeda de meio de troca, né, que vai ser de fato o pagamento que a moeda vai fazer e como vai se transacionar, ou ela vai ser reserva de valor. E esse papel de reserva de valor é o papel que se diz nessa terceira hipótese que o ouro pode tomar dos Estados Unidos, do dólar estadunidense. Essa eu acho que é mais improvável por um momento que a gente vive agora. Eu acho que a questão da moeda relacionada ao metal não vai existir. Isso é uma hipótese minha daí, que trocar o dólar pelo ouro coloca outros problemas que existiam em outros momentos, que não vão solucionar questões também que existiam à época, que havia um padrão internacional que era o ouro, a moeda que todos os países utilizavam, que são as desvalorizações cambiais competitivas, ou seja, os países desvalorizando as suas moedas de maneira bastante consistente a despeito de ter reservas em ouro. Países que não vão poder ter reservas internacionais porque são muito deficitários, não conseguirão puxar esse ouro todo para fazer reservas para si. Isso cria problemas de balanço de pagamentos, entre outras coisas. Então eu não vejo no metal, né, no ouro, uma capacidade de ser flexível com as demandas que o mundo contemporâneo exige. Bom, retomando aqui, relembrando, né, as três hipóteses, a primeira hipótese é o aumento do consumo do ouro, da compra de ouro, de demanda por ouro, em função da diminuição da capacidade de recuperação econômica global. A segunda é relacionada a um possível mercado de petro-ouro-yuans, e isso transformando totalmente o mercado de energias do mundo, né? E uma terceira hipótese é que é realmente um início de um ciclo de mudança monetária, que a gente sai de um padrão que é totalmente dolarizado para um que vai ter o ouro como uma das balizas das trocas internacionais, como uma reserva para todos os bancos centrais do mundo. Daí só lembrando, para essa última hipótese não ficar muito solta, é que em 1967 também houve uma corrida pelo ouro, diversos países fizeram compras maciças de ouro, e em 1971, como eu já comentei aqui, rompeu-se o padrão ouro-dólar. Então, se a gente pega aqui esses fatos aí mais estilizados e soltos, a gente consegue entender por que essa hipótese foi mencionada. Mas eu apresentei as hipóteses aqui em grau de probabilidade. Eu acho que a hipótese 1 é a mais provável. A hipótese 2 ela também é improvável, mas ela é possível em algum momento. Eu acho que isso é uma realidade, vai ser uma realidade, porque também já se aventou, por exemplo, ter um mercado internacional de petróleo em rublos, porque a Rússia é um grande player do mercado de petróleos e a gente viu o que aconteceu com toda a disputa entre Ocidente e Rússia, ou países europeus, Estados Unidos, contra a Rússia por causa da invasão à Ucrânia. E fazer esse mercado negociado em rublos seria ótimo para a Rússia. Desviaria de diversas sanções econômicas e pouparia um trabalhão que os russos estão tendo aí em relação ao seu desempenho na guerra. E vai ser o tema do próximo vídeo, que é fazer um overall aí do que está acontecendo na guerra e algumas mudanças que são importantes a gente entender em relação à economia da Rússia e o desempenho dela na guerra. Mas voltando aqui,
Aí agora a gente vai para H3, né, que seria a hipótese 3, que é de uma mudança do padrão monetário, que também é tão improvável quanto a hipótese 2, mas ela pode acontecer. Não é impossível, mas é realmente improvável, pelo menos para esse momento agora. Era isso. Esse é um tema bastante interessante, porque a gente está falando aqui do que move e o que faz a gente pensar num sistema financeiro internacional e na moeda internacional. E o ouro, ele sempre teve essa mística, ele sempre teve esse fetichismo em relação a ele. Já se moveram mundos e diversas expedições atrás de ouro, metais preciosos. Toda a pilhagem que foi feita aqui no continente em que nós estamos, no continente sul-americano, né, foi totalmente baseada na exploração de metais preciosos como prata e ouro. Então existe um histórico e um glamour em relação ao ouro muito grande, e quando ele entra em pauta sempre é uma notícia importante, ainda mais que ele pode ter realmente algum efeito prático, já que a gente está falando das reservas internacionais dos países. Por hoje era isso, brigadão, fica com a gente aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz toda aquela burocracia youtubiana e estamos por aqui, valeu!